Olá, bom dia, irmãos. Hoje, dando continuidade às nossas breves devocionais no livro de Atos, chegamos então ao final do capítulo de número 2 e eu queria ler com os irmãos do versículo 42 ao versículo 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse trecho das Escrituras nos descreve com clareza como era a vida dos discípulos nos primeiros anos da vida da igreja. Então, aqui nesse primeiro verso, ele diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu gostaria de falar com um pouco mais de detalhes sobre cada um dos itens que é mencionado nesse primeiro versículo. E o que temos em primeiro lugar é a doutrina. A doutrina é o fundamento, é de fato aquilo que deve vir em primeiro lugar, é aquilo que nos faz chegar a Deus, conhecer mais a Deus, conhecer as suas vontades para que então possamos realizá-las. Aqui então no versículo de número 43, vemos que eles faziam isso com temor e que prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esses prodígios e sinais, eles tinham por objetivo confirmar a autoridade pela qual os apóstolos pregavam e ensinavam. O objetivo era demonstrar que tudo isso não era feito pelo poder dos próprios apóstolos, mas por um poder que vinha de cima. Eles eram apenas intermediários deste poder, desses prodígios e desses sinais que eram manifestados em suas vidas. E isso confirmava aquilo que eles vinham ensinando, confirmava que aquilo que eles estavam ensinando vinha de fato do Senhor. E então, conhecendo da doutrina, conhecendo das Escrituras, da Palavra de Deus, eles poderiam colocá-la em prática. E como eles faziam isso? Através da comunhão e do partir do pão. E a comunhão e o partir do pão nos dizem respeito a dois aspectos da vida cristã, da vida da igreja cristã. O primeiro deles é de estar realmente juntos, fisicamente juntos. E o segundo é de ter as coisas em comum, de partilhar das coisas. Ali no versículo 44 é nos colocado exatamente isso, que todos aqueles que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E em relação a estar juntos, também ali no versículo 46, essa ideia é ainda mais trabalhada quando somos lembrados de que eles diariamente perseveravam no templo, partiam do pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, eles estavam sempre juntos, eles conviviam, conheciam uns aos outros, conheciam as suas necessidades, podiam se preocupar uns com os outros. E então, fazendo isso, eles podiam atender às necessidades uns dos outros, ou seja, partilhar das suas coisas. Aqui, claramente, não é uma ideia de que os cristãos devem viver de uma forma comunal, ou seja, todos colocam no montante tudo aquilo que eles têm e todos partilham daquilo. Mas ali no versículo 45, ele nos diz que eles vendiam suas propriedades, distribuindo o produto à medida que alguém tinha necessidade. E aqui, a ideia principal não era de acabar com a pobreza ou acabar com a desigualdade, mas que as pessoas tivessem essa disposição de coração de usar aquilo que elas tinham, de usar os seus recursos, as suas posses, para satisfazer a necessidade dos outros, voluntariamente, em amor. E para isso, antes eles tinham que conhecer as pessoas para conhecer as suas necessidades, para então poder atendê-las. E por fim, então, temos que eles oravam, eles perseveravam na oração, eles louvavam a Deus, nos diz ali no versículo 47.
E qual era o resultado de tudo isso? Ali na continuação do versículo 47, diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Eles davam um bom testemunho para o povo, para as pessoas. Eles estavam, de fato, dizendo a verdade sobre Cristo através da sua vida, através do seu modo de vida. E ao final, também diz que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, demonstrando a aprovação do Senhor diante dessa forma com que eles estavam vivendo, diante dessas coisas que eles faziam. Que possamos então, individualmente, como família, como cristãos, viver assim como faziam esses primeiros cristãos. Não estamos aqui falando em termos de costumes e de cultura, exatamente daquilo que eles faziam, mas estamos falando de princípios. Que, em primeiro lugar, nos fundamentemos numa doutrina verdadeiramente bíblica, que nos aprofundemos na palavra, buscando compreendê-la e entendê-la, para que então possamos conhecer mais ao nosso Deus e a sua vontade, e então possamos colocá-la em prática. Aqui somos lembrados de como eles faziam isso, através da comunhão e do partir do pão, mas devemos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, todos os mandamentos do nosso Senhor, sermos lembrados de que, em primeiro lugar, devemos amar a Deus de todo o nosso coração e, então, ao próximo como a nós mesmos, nos importando com os nossos irmãos, nos importando com os nossos familiares, nos importando com qualquer um que Deus tem colocado nos nossos caminhos e assim aproveitarmos as oportunidades para testemunharmos de Cristo e para servirmos ao nosso Senhor. E então, tendo feito a nossa parte, nos colocamos em oração, dobramos os nossos joelhos e depositamos toda a nossa confiança no nosso Senhor, pois, apesar de todos os nossos esforços, de todas as nossas obras, nada podemos fazer por nós mesmos. Que o Espírito Santo nos santifique, nos faça amadurecer, nos guiando nestes caminhos, fazendo com que compreendamos a sua palavra, que a coloquemos em prática, e em tudo dependendo e confiando no Senhor. Amém.